Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós vamos ver o vídeo dos testes, né? Como é que a gente desafia um bisturi elétrico e garante que ele está seguro para a operação e que a partir daí, se ele for utilizado adequadamente, tudo vai correr sem problemas, né? Então nós vamos explorar os riscos associados, né? São vários tipos de riscos associados, a gente já falou isso em outros vídeos, né? E vamos falar dos testes de corrente de fuga. Se foge corrente em radiofrequência, acaba diminuindo a potência que eu entrego lá na ponta do bisturi, lá na saída do bisturi. Então nós vamos mostrar como a importância desses testes, né? Os testes de potência para diferentes tipos de impedância e também como que o teste da placa de retorno, do REM, né? Do Return Electrode Monitoring, pode ser feito utilizando o Unitherm. Mas antes de começar, quero mandar um salve para a DI Hospitalar, que é uma empresa que está apoiando aqui o nosso canal, né? Apoiando a ideia de levar conteúdo gratuito para as pessoas sobre engenharia clínica, e a Heigl Medical, que é o fabricante dos analisadores de desempenho. Então, bora para o vídeo. Riscos associados: queimadura, fumaça, eletrocução, que é o choque, né? Fogo e a explosão. A gente deve garantir que o equipamento esteja bom para o paciente, para o trabalhador, para o patrimônio quando pega fogo, né? Às vezes até para a imagem da instituição, né? Se o dano foi o equipamento que causou o dano, que imagem que você vai fazer da instituição? Então as queimaduras normalmente acontecem sob o eletrodo de monitorização, de retorno, né? E tem essa fuga de corrente capacitiva. Aqui, gente, é mais para técnico que gosta dessas coisas, mas a gente tem impedância resistiva, capacitiva e indutiva. A impedância capacitiva, deixa eu dar um zoom aqui, bom, vai me complicar aqui um pouco, mas a impedância capacitiva é 1 sobre 2πfc, ou seja, o C é a capacitância e o F é a frequência da corrente. Quanto maior a frequência, se eu aumento o denominador, o resultado tende a diminuir. Então, por isso que dá interferência. Muitas vezes você está fazendo a cirurgia e o traçado de DCG fica zoado. Por quê? Porque a gente chama isso de acoplamento capacitivo. É como se o fio que está conduzindo a corrente de alta frequência para produzir corte, coagulação, enfim, ela induz uma corrente no cabo do monitor cardíaco. E aí o traçado fica todo zoado. Então, isso acontece também, não só eu posso induzir a corrente num outro circuito, mas também numa outra parte do corpo humano, tá? Dependendo da rigidez dielétrica ali do próprio tecido. E também temos a fuga de corrente à terra, né, que pode causar queimadura, e a gente também tem o risco de choque elétrico. E aí, pensando nisso, você acha que o cirurgião tem direito adicional de periculosidade por risco elétrico? Comenta aí para você ajudar a gente a falar um pouco mais da nossa profissão, como que a gente pode ajudar os ambientes a serem mais seguros, né? A fumaça, como vaporiza o tecido, e às vezes o tecido tem solução medicamentosa, produtos químicos, enfim, você pode gerar ali um efeito desconhecido. Eu confesso que eu nunca me aprofundei muito na fumaça. Eu sei que a gente tem um equipamento, em inglês a gente chama de Smoke Evacuator, é um aspirador que para aspirar essa fumaça que é gerada ali durante a cirurgia. Embora o ar-condicionado tenha o trabalho ali de diluir esse contaminante, né? Então, risco de infecção, enfim. Fogo e explosão, lembrando do triângulo do fogo, na verdade tem a teoria do tetraedro do fogo, que é um pouco mais complexa, mas o triângulo do fogo precisa de combustível, comburente e calor. E o calor é obtido com a centelha do bisturi, né? A centelha é a fonte de calor. Muitas vezes no passado, eu sou dessa época, a gente usava álcool com PVPI, polivinil, esqueci o nome do PVPI, mas era um agente, vamos dizer, a gente fazia ali a antisepsia da pele e diluía ele com álcool. E o cirurgião, muito apressado, às vezes não esperava que ele evaporar, entrava com a centelha e aí botava fogo no paciente. Era fogo mesmo, né? Era queimadura de origem elétrica sob a placa ou em locais adversos, né? Pode haver gases combustíveis nas cavidades corpóreas do corpo, né? E hoje os agentes anestésicos, na bula, a maioria deles diz que não é inflamável, não é explosivo.
mas em presença de oxigênio 100% ou 95,5% oxigênio puro, óxido nitroso, que é também comburente, tudo oxida, né? Tudo na Terra aí praticamente oxida. Então a gente não pode tirar, eu não tiro, né, o agente anestésico como fonte de risco de sala cirúrgica, não tiro porque é uma variável que você vai ter que considerar dependendo da cirurgia, depende de uma série de coisas. Aí é, vamos dizer, investigação de acidentes, né? Acho que a gente tem aqui mais uns 48, a gente tem mais uns 20 slides. Segura a onda aí que o negócio, vamos terminar isso aqui hoje, numa aula só. Vai ficar um vídeo mais longo, mas paciência, você para, assiste em várias vezes, né? Então, segurança do paciente, o teste diminui, aumenta a segurança do paciente, garante que a fuga de corrente em alta frequência esteja no valor aceitável previsto pelo fabricante e os riscos, diminui, né, os riscos mencionados anteriormente. O fabricante tem que seguir a IEC 6060122. IEC é International Electrotechnical Commission, tem uma série de normas aí para a segurança dos eletromédicos. De novo, garante segurança dessa turma aqui, patrimônio, até imagem do hospital. Os testes devem ser realizados periodicamente com uma regularidade. E esses testes incluem inspeção visual, alguns testes qualitativos, né, que vai desde limpeza do rodízio, limpeza do pedal, enfim, se tem algum amassado e tal, até testes quantitativos, numéricos. Gente, nós trabalhamos com número, com limites de tolerância. Então, eu preciso de instrumento para medir. Já foi a época que a gente ia no hospital, o cara lá tinha uma lâmpada para testar, tomada, enfim, não tinha multímetro, né? Precisamos sair dessa época pré-histórica. O pessoal da administração precisa de investir no serviço de engenharia. Engenharia na saúde é muito importante. E tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Às vezes eu tenho até vergonha de falar isso aqui, mas no passado a gente testava um bisturi, o bisturi dava um defeito, ele descia para a bancada, fazia o reparo, e o que a gente fazia? A gente testava com sabão, pegava um sabão ali de coco, botava na placa de retorno e ativava o eletrodo, fazia ativação do eletrodo ativo para ver se ele estava cortando, estava centelhando, tudo bem. E outra coisa que a gente fazia, a gente pegava uma lâmpada fluorescente e ativava o bisturi, como gerava radiofrequência, né? Essa radiofrequência acabava induzindo ali corrente, vamos dizer, no vapor de mercúrio, e a lâmpada fluorescente acendia. Então era isso que a gente fazia na época. Naquela época já existia analisador, mas não tinha no Brasil. Então é muito importante a gente levar para a administração a importância de nós termos equipamentos corretos e adequados para fazer o nosso trabalho. Então, seguindo aqui os testes de performance, tem os testes, né, são testes de corrente em alta frequência, e entre eles tem o teste de verificação do eletrodo, alguns de eletrodo de retorno, alguns usam o nome, né, o acrônimo Return Electrode Monitor, REM, ou CQM, que é monitorização da qualidade do contato, porque o contato tem que estar muito bem feito com a pele do paciente. Também são medidos correntes de fuga em radiofrequência e as potências que são entregues na saída do bisturi elétrico. Os testes, você pode utilizar o aparelho para fazer testes individuais ou fazer os testes completos e automatizados, como dizem lá na Inglaterra, todos os testes de performance em um, né? Todos os testes em um único instrumento, All in One Performance Testing. O teste do eletrodo dispersivo, né? Garantir a qualidade do eletrodo de retorno, garantir que funcionam e mitigar os riscos. O que é importante aqui, gente? A área de contato, né? Densidade de corrente é a corrente dividido por área. Se a área aumenta, a densidade de corrente diminui, então a temperatura também vai diminuir. E aqui nesse desenho você pode ver que aqui eu tenho a placa totalmente conectada, adesivada ao paciente, e aqui tem um pedacinho faltando. Então nesse caso eu tenho uma densidade de corrente maior, consequentemente vai ter um aumento de temperatura nessa área comparado com essa. Então, eletrodo de retorno ele tem que ter uma grande área, e essa grande área tem que ter um bom contato. Então tem que ter quantidade e qualidade de contato. Aqui, essa tecnologia REM é usada desde 1981. E o que ela faz? Ela mede constantemente a impedância. Vocês podem ver aqui
no eletrodo de retorno, esses mais modernos que são adesivos, ele tem duas partes. Então o aparelho vai fazer o quê? Vai medir a resistência entre essas duas partes, e existe, né, um limite de tolerância. Ultrapassando esse limite de tolerância, o equipamento vai alarmar e vai orientar, ou vai alarmar e desligar, ou vai alarmar orientando o usuário a fazer o reposicionamento do eletrodo. E as placas de aço inox vocês vão encontrando no mercado, embora em menor quantidade. Então os limites, né, de alarme são definidos pelo fabricante. O que o aparelho considera aqui, resistência de 2 a 15 ohms, que é uma resistência muito baixa, vai entender que tem um curto-circuito entre esses dois pontos. E se a resistência for muito alta, vai entender que o circuito está aberto. E como que era feito no passado? No passado você tinha até hoje alguns fabricantes usam essa caixinha de resistência, onde você ajusta o valor de resistência e desafia o equipamento com esses, como chama, resistor box. Essa empresa aqui ainda existe, você encontra isso no mercado, você pode usar isso também, mas assim, essas caixas devem ter resistências com exatidão de 1% ou menos. A vantagem do analisador é que você, além de simplicidade no uso, você já registra o dado e já armazena os resultados. Você sai do manual, facilita a vida do técnico no dia a dia de trabalho. Então os testes podem ser automáticos e manuais, ou manual, e trazem as seguintes vantagens, né? Simula condições de falha, você simula uma falha e vê se o aparelho reconhece a falha e alarma. Como ele tem um banco de resistência interna com uma resolução muito boa, você consegue programar o teste, o tipo de desafio que você vai fazer sobre o equipamento. O procedimento é automatizado, você também pode programar a sequência de testes que você quer fazer, e os dados, né, faz o armazenamento dos dados, alarme de baixo, alarme de alta. Você pode ver aqui que tem um Capture Alarm. O pessoal, faltou um pedaço aqui na hora da edição e a gente só percebeu agora, viu? Então é o seguinte, para a gente medir a corrente de fuga, é importante entender o seguinte: o próprio fabricante, seguindo a IEC 60601-22, ele deve limitar essa corrente de fuga. Por que essa corrente de fuga acontece? Por causa de uma coisa chamada de acoplamento capacitivo, né? Então, a corrente de fuga capacitiva, ela deve ser limitada já no projeto do equipamento, e a gente precisa de verificar isso. Então, alguns fabricantes de monitor, por exemplo, eu me lembro da HP no passado, ela tinha um cabo específico para centro cirúrgico, que é onde o bisturi é utilizado. E aqui, de novo, é importante a gente ter em mente que a impedância capacitiva, né, que a gente chama de XC, é igual a 1 sobre 2πf, que é da frequência, vezes a capacitância. Então, como a frequência aqui é muito alta, a impedância diminui. Então, a gente tem que ficar antenado com esse aspecto. Então, isso ocorre normalmente acima de 400 kHz, que essa corrente tende a dispersar, mesmo que o material seja isolante. Então você vê aqui no desenho aqui, que essa corrente IN está induzindo aqui, no outro circuito, uma corrente elétrica. E aqui embaixo o circuito equivalente a esse de cima. Então aqui forma-se um acoplamento. E a gente deve evitar isso, diminuir ao máximo a fuga de corrente em radiofrequência. Essa corrente induzida ela vai depender da proximidade entre os dois cabos, aqui no caso do desenho, né, à direita, dos níveis de tensão que estão aplicados pelo bisturi e do grau de isolamento entre as partes. E o que isso reflete? Se você está perdendo corrente e a potência é função, depende da corrente, você perde corrente, você perde potência. Então, se o cirurgião, por exemplo, está reclamando que a potência do equipamento já não está no ajuste que ele normalmente faz, pode ser um problema de corrente de fuga. Por isso, você precisa de verificar. Inclusive, né, na hora de testar, você tem que fazer a montagem do circuito de acordo com o que recomenda a IEC, porque a montagem sendo inadequada, você pode estar proporcionando mais fuga, né, por ter circuitos adjacentes, limitando aí a forma do teste que você está fazendo, ou seja, a montagem do teste está sendo feita errada.
E como que ela ocorre, né? Aqui no desenhinho do lado, a gente está vendo ali que tem o metal da cânula, né? E o isolamento. Então, ali, com esses dois materiais diferentes, você pode ter um acoplamento capacitivo. Alguns eletrodos de retorno de alguns equipamentos, ele é totalmente isolado com borracha. Então, você fala, nossa, mas como é que está conduzindo? Está conduzindo por causa da alta frequência. Importante, o próprio corpo humano, do tecido do corpo humano, ele pode ser essa parte condutora que essa corrente vai criar no tecido uma outra corrente elétrica induzida que vai depender da rigidez dielétrica. O que é a rigidez dielétrica de um material? É quanto eu posso aumentar o campo, né, antes dele se tornar condutor. Então, rigidez dielétrica é uma grandeza aí que vocês devem estudar também para entender mais completamente essa questão de como funciona o bisturi elétrico. E outras coisas que ele pode influenciar, né, são os implantes, dispositivos implantados, o marca-passo, próteses, por exemplo. Ele pode interferir em imagens de câmara de endoscopia, isso não é incomum. Também as câmaras de ambiente, às vezes o ambiente, a sala cirúrgica tem uma câmera, ou a câmera que acompanha a cirurgia propriamente dita, pode sofrer interferência, e o mais tradicional são os monitores, os monitores que fazem a monitorização do eletrocardiograma do paciente. E como que essa corrente de fuga, como que ela ocorre, né? Ainda nessa questão de como ela ocorre, né? É importante que o projeto limite a quantidade de fuga. Por isso, cabos e eletrodos de monitorização pode, vamos dizer, estar mais vulnerável a receber essa corrente que é induzida pela corrente do bisturi elétrico. E o mais importante, isso é muito interessante, esse vídeo aí eu recomendo que vocês assistam, ele tem algumas imagens fortes, né? O YouTube limita muito a exposição dele, então muitas pessoas não veem, mas mostra um acidente por corrente de fuga no instrumental cirúrgico, não era ali no bisturi, mas no instrumental cirúrgico, com falha de isolamento. O que ele pode? É um arco voltaico que ele flui para um vaso sanguíneo e acaba rompendo esse vaso, aí você vê vamos dizer assim, um problemão nesse tipo de cirurgia endoscópica. Então, nessa parte, estudem um pouco mais sobre acoplamento capacitivo e por que a gente deve, entendendo isso mais profundamente, vocês vão entender por que a gente precisa de medir a corrente de fuga em radiofrequência. Então, assim, sobre uma carga não indutiva, né, entre o eletrodo ativo e o neutro, é admitida uma corrente de fuga que tem que ser menor que 150 mA ou 4,5 watts para a Terra. Você simula no aparelho condições de falha e vê se o equipamento vai interpretar, se o bisturi vai interpretar essas falhas. Medida a potência é muito importante, porque é a potência que o médico quer para cortar um tecido ou outro, coagular, né? Então é importante você conhecer a curva de distribuição de potência para diferentes valores de impedância. Então, vamos dizer assim, no painel do bisturi você utiliza para fazer o controle. Alguns aparelhos de bisturi têm sistema de gerenciamento, monitoramento e controle dos valores de potência, não são todos, né? Tanto a potência como a tensão de saída. E é importante que você entenda o que o aparelho está entregando, porque alguns aparelhos no dial, ali no ajuste, ele tem lá um valor de 0 a 10, mas significa 1, 2, 3. Então tem que entender o manual do equipamento para saber 1 é quantos watts, 2 é quantos watts. E o aparelho vai te permitir ver a forma de onda, não só a forma de onda, como também os valores quantitativos, né? A potência, então, depende do tipo de tecido. O ajuste de potência, qual o valor máximo de potência que você pode obter? Nessa curva aqui a gente está vendo que essa potência máxima está próxima aqui dos 300 ohms. Então você vai começar a entender o equipamento. A impedância, eu tenho dentro do aparelho essas impedâncias que eu vou apresentar para o bisturi, né? E é importante saber que seguir o que o fabricante fala, porque alguns fabricantes ele fala, testa só nessa impedância, mas com o analisador você pode levantar essa curva aqui um pouquinho maior, potência em watts, a impedância em ohms, e a potência máxima desse aparelho ocorre
com uma carga na impedância de 300 ohms. Esse aparelho tem uma alta, vamos dizer, acurácia, né? Exatidão. E é importante assim que entender que muita potência você pode gerar uma cicatriz maior na ferida cirúrgica, né? Ou queimar o tecido. Então, o aparelho vai medir sempre tensão de pico. Lembrando que a coagulação trabalha com kilovolts, né? A gente já mostrou isso aí. E essa tensão, né, ela deve ser suficiente para gerar o arco voltaico, romper a resistência do ar, mas ela deve ser suficientemente baixa para não carbonizar o tecido, né? Não queimar o tecido, não ficar torrado, vamos dizer assim. O que mais que a gente tem? As medições são automáticas, né? No passado eu usava várias cargas, como mostrei lá o resistor, a caixinha de resistores. Como o aparelho tem um banco de resistores interno, você vai medir essas tensões de pico, corrente e potência automaticamente. Vai ter o gráfico e as tabelas. Outra coisa, já vem dentro do aparelho a sequência de testes para determinado tipo de fabricante. Você pega lá, por exemplo, a Erbe, que é um dos fabricantes, você vai ter lá um teste, uma sequência de testes já desenhada para você fazer esse teste automaticamente. Então, o que eu queria mostrar para vocês isso é hoje é isso, né? Vocês viram aqui um pouco de bisturi elétrico, um pouco de como o aparelho deve funcionar. Como o aparelho pode funcionar. Aqui, ó, mostrando para vocês um dos simuladores, analisadores que a gente vai mostrar para vocês mais para frente é o Unisim. Esse aqui é para simuladores, tá? É para simular, né, sinais, monitores, tipo monitores multiparâmetros, que você vai usar isso. É portátil, fácil do técnico carregar, uma tela grande, né, uma tela grande, e a gente vai mostrar isso para vocês em detalhes nos próximos vídeos. Então, por hoje, era isso que nós queríamos aqui mostrar para vocês. Agradecer mais uma vez a DEI Hospitalar, a Heigl. Se você gostou, se inscreve, deixa seu like, compartilha. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!